fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui no estúdio da Rádio Super Léo Burguês, que renunciou ontem ao cargo de vereador. E Léo, bom dia, prazer ter você aqui com a gente. Bom dia, Thalita, bom dia, amigos da Rádio Super. Léo, essa renúncia veio antes mesmo de começar a sessão para saber se seria instaurado um processo de cassação do mandato do senhor ou não. O senhor, inclusive, que tinha feito um pedido para que os colegas de Câmara do senhor pudessem votar para essa abertura desse processo, mas que surpreendeu porque negava a todo instante que poderia renunciar ao cargo. Por que dessa decisão? No dia anterior, Thalita, eu encontrei com a minha família, fizemos uma reunião na casa do meu pai e minhas filhas muito abaladas, alguns assessores muito abalados, por uma parcialidade de parte da imprensa com relação a este caso, né? Então, me pediram para estar renunciando, também pela exposição que traria a eles, alguns vereadores e alguns assessores meus. Eu achei que, por bem, eu deveria estar renunciando ao cargo. Ontem, logo após a decisão do senhor, você conversou com a gente aqui na Rádio Super, nosso repórter Bruno Daniel estava na Câmara. O senhor fez algumas acusações em relação ao presidente da Câmara, Gabriel Azevedo. Houve alguma conversa ontem, no fim do dia, ou se mantém aquilo que você disse, como, por exemplo, que Gabriel não teria imparcialidade nesse processo? Não, eu não preciso dizer, isso está num vídeo, né? E parte da imprensa também não tem imparcialidade nela. Por que um vídeo que comprova que um presidente de Câmara de Belo Horizonte cometeu um crime, um vídeo que mostra ele não recebendo uma denúncia de um vereador, um vídeo que mostra ele prevaricando? Eu não estou falando que ele prevaricou, existe um vídeo que está mostrando isso, que ele ameaça um vereador, que ele fala: se você protocolar isso, você vai ser meu adversário. Tem um vídeo que está mostrando isso. Por que este vídeo, que culminou na renúncia de um vereador de 23 anos na cidade de Belo Horizonte, gravado dentro da presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte, por um ex-vereador de Belo Horizonte, por que este vídeo, por exemplo, não saiu hoje de manhã cedo na Rede Globo, que vem documentando este caso sistematicamente? A Rede Globo fez questão de voltar na minha denúncia, que ela já falou mais ou menos umas 20 vezes, parece até uma novela. Então, esse tipo de parcialidade, tanto do presidente internamente quanto de ofício, ali ele não quis nem receber a denúncia do vereador, do ex-vereador Carlos Henrique, em cima do vereador Ciro. Depois, ele arquivou a denúncia quase que sumariamente, porque o ex-vereador não conseguiu fazer o protocolo com ele, teve que mandar um advogado fazer um protocolo no protocolo da presidência. O advogado conseguiu protocolar no final da tarde de segunda-feira e terça-feira de manhã já estava arquivado o processo de um aliado político dele, o vereador Ciro Pereira. Então, a gente viu. Na Câmara Municipal nós temos um processo político, que quem conduzia esse processo político, que deveria ser isonômico, imparcial, ele estava sendo parcial, escolhendo quem deveria ou não estar ali naquele lugar, e também fazendo uma autopromoção da sua imagem, como ele sempre fez a vida toda, né? Você pegar o histórico do vereador Gabriel, ele que foi assessor do Aécio, e a Andréa Neves pagou as contas deles por muitos anos, né? Na turma do chapéu, né? Aliás, a professora dele, e eu adoro a Andréa Neves, eu adoro o Aécio Neves, eu não tenho vergonha. Eles se erraram, que paguem pelos seus erros, mas são pessoas que eu gosto, que eu admiro. Depois foi com o Alexandre Calil, ele saiu cuspindo no Aécio, saiu cuspindo na Andréia. Depois no Alexandre Calil, quando foram eleitos, logo no primeiro momento, quando o Calil não entendeu que o Gabriel foi o grande mentor da eleição dele, o Gabriel se sentiu ofendido, eles brigaram por causa disso. Depois o Gabriel começou a atacá-lo, abrindo CPIs, e depois comigo, né? Nessa perseguição em cima da minha pessoa. Então, essa é a história do Gabriel.
na vida pública. Claro, ele tem um outro ponto importante que eu acho que a gente tem que frisar, que ele bate muito, que é a questão do transporte, né? É um ponto que ele faz muito e ele fez muito pelo transporte de Belo Horizonte. Ele conduziu aí a Câmara ano passado, muito aí, a dar cerca de 200 milhões de reais para os empresários de ônibus. Esse ano ele não está contentando, talvez seja 260 milhões de reais que ele briga para dar para os empresários de ônibus. Aí eu pergunto para você que está me ouvindo aí da Rádio Super, melhorou o transporte depois que ele conduziu esses 200 milhões para o serviço de transporte? Esse ano vão ser 260 milhões de reais. Melhorou o transporte público de Belo Horizonte? Por que que ele briga tanto para dar esta fortuna para os empresários de ônibus de Belo Horizonte? Porque ele é um vereador de uma tecla só. O que que ele fala? Transporte, transporte, transporte. Então, este é o presidente da Câmara, o vereador Gabriel, que foi eleito com 3 votos. Foi eleito traindo o grupo do prefeito, que nós estávamos com ele tinha assumido de votar dentro daquele grupo do prefeito, aquele vereador que tivesse mais votos dentro do grupo do prefeito seria eleito o presidente. Quando ele viu que ele não tinha votos, o grupo do prefeito com o grupo tinha 24, um outro grupo tinha 17. Ele falou assim, ele levou 3 do grupo do prefeito que votavam com ele, o vereador Jorge Santos, o vereador Cleiton Xavier, e conseguiram. O Jorge Santos, a gente sabe, ele tinha aquela questão do processo dele de assédio sexual, né? De um processo que o vereador Gabriel conseguiu segurar junto com a vereadora Nelly Aquino lá. Inclusive, ontem lá na Câmara estava o pai da vítima lá na Câmara pedindo pro vereador Gabriel justiça, que colocasse o processo do vereador Jorge Santos de assédio sexual para ser votado, né? Eles engavetaram no final do ano passado. Foi a maneira que o vereador teve de segurar o Jorge Santos. E o Cleiton, quando ele tirou o Rogério Alckmin, o Cleiton Xavier, né, falou, vou tirar o Rogério Alckmin, mas o Cleiton Xavier ficaria, né, como um dos votantes do Gabriel. Então o Gabriel tinha 3 votos, o dele, o do Cleiton e o do Jorge, levou para o outro lado, e aí eles convenceram misteriosamente, o Ramon Bibiano, que era do partido do prefeito, que é um vereador que não frequenta a Câmara, que é um vereador de comunidade, que não tem nenhum trato ali interno com os colegas, não vai no microfone, não tem nenhuma ilegalidade isso também, tá, gente? Esse vereador, misteriosamente, muda de lado no último dia. Lembrando que práticas do Wellington Magalhães foram feitas pelo vereador Gabriel. Ele guardou no Hotel Fazano o Cleiton e o Jorge Santos nos 2 últimos dias antes da reunião, para que eles não pudessem ser encontrados. O vereador Ramon Bibiano também dormiu fora de casa para não ser encontrado. Eu queria que eles pudessem vir aqui falar, o vereador Ramon Bibiano, o que fez você, que sempre votou com o prefeito, todas as suas votações, 100% delas foram para o prefeito. Uma importante como essa, você do partido do prefeito, deixou de votar no prefeito e misteriosamente vota com uma pessoa que você não tem nenhum tipo de relacionamento, vereador Gabriel. Então ele conseguiu, com 3 votos que ele tinha, virar presidente da Câmara, traindo o grupo de 20 votos e se aliando a um outro grupo, fazendo ali o acordo, que não teve nenhum problema. O outro lado, ele queria ganhar a eleição, era uma maneira do outro lado ganhar a eleição. Acho que eles estavam certos de fazer esse acordo, mas pro Gabriel conseguir o que ele quer, ele faz isso ao longo da vida dele. Traiu os 20 vereadores, traiu a Aécio, traiu a Andréia, traiu o Calil e agora também faz a mesma coisa com a minha pessoa. O senhor acha que o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, pesa a mão em algumas demandas específicas de algumas pessoas, como é o caso do senhor, e deixa de fato de trabalhar em cima de outras demandas importantes como essas que o senhor denuncia aqui e que, claro, a gente traz na sua voz, né? Que precisam também de denúncias, precisam serem investigadas. Seria uma perseguição? Eu só acho, Thalita, com certeza. Não só acho, eu não tô achando. Tem um vídeo, quem quiser, entre aí no meu Instagram, Léo Burguês. Tem um vídeo
que mostra ele não recebendo a denúncia, ele falando, se você fizer essa denúncia, você vai ser meu inimigo. Eu estou caçando a porra do Léo Burguesa e você vem caçar isso aqui hoje? São palavras dele, não são minhas. Eu quero entender por que que este vídeo que mostra o presidente da Câmara perseguindo um outro vereador, não aceitando a denúncia de um ex-vereador e cometendo crimes lá dentro, por que que elas não estão nas redes sociais dos veículos de comunicação de Belo Horizonte? Por quê? A gente já viu o vereador Gabriel, como ele interfere nas redações, de parte das redações daqui de Belo Horizonte. É impressionante. E isso faz com que ele crie um clima de terror na Câmara Municipal de Belo Horizonte, ameaçando, achacando os colegas vereadores. Vereador, eu queria deixar aqui primeiro claro para os nossos ouvintes que nós somos pautados diante daquilo que de fato a gente recebe como denúncia, e a gente dá espaço aqui, como estamos fazendo para o senhor, para todos aqueles que querem vir esclarecer dúvidas no microfone da Rádio Super. E quando a gente traz matérias relacionadas ao senhor, por exemplo, nós trazemos respaldados também em denúncias feitas pelo Ministério Público, pela Polícia Civil. E no caso do senhor, a gente vai agora para a questão da denúncia. O senhor foi indiciado pelos crimes de peculato, corrupção passiva e ativa, advocacia administrativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A prática da rachadinha aí, de forma mais popular, também colocada em algumas situações. Esses crimes colocados pelo Ministério Público e pela Polícia Civil, pelos quais o senhor foi indiciado, o senhor continua negando que houve ação do senhor nessas denúncias aqui feitas pelos órgãos? Sim, Thalita, primeiro eu ainda não tenho o Ministério Público, ele ainda não foi denunciado, tá? Isso foi só da Polícia Civil, e eu posso dizer que não houve nenhum tipo desses delitos. Vocês estão em cima de uma denúncia que foi vazada de maneira criminosa, pois esse processo está em segredo de justiça. E vamos pegar o caso da rachadinha, que eu vou dar uma fala genérica aqui, porque eu não posso falar, porque está em segredo de justiça e a gente tem que cumprir a lei. Todos os meus assessores que foram à autoridade policial, todos os meus assessores falaram que nunca devolveram dinheiro. E ainda mais, todos foram perguntados se tinha ouvido falar de alguém que devolveu. Todos falaram que nunca ouviram falar de alguém que devolveu. Ex-assessores meus foram chamados lá também. Todos os meus ex-assessores também falaram que nunca devolveram dinheiro. E também todos os meus assessores falaram que nunca tinham ouvido falar de devolver dinheiro. Por que que isso não está na peça? Então, isso comprova juridicamente que não houve essa prática. E todos os outros casos, nós iremos com tranquilidade estar mostrando lá no momento adequado, que é no judiciário após a denúncia, porque o processo judiciário ainda nem começou. Ontem, logo após a renúncia do senhor, o presidente da Câmara disse que o senhor vai ficar inelegível por 8 anos, mesmo com a renúncia. Como que fica, Léo Burguesa, a partir de agora? Eu não estou preocupado com a questão política, né? Quando eu disputei a última eleição, eu coloquei meio que um divisor de águas, ou eu iria para Brasília, ou eu iria me afastando naturalmente daqui. Já estava buscando um trabalho, né? Eu viajo amanhã para o Rio de Janeiro, aonde passarei, estou trabalhando no Carnaval Carioca. Aproveita que a audiência da Rádio Sul para falar, você que quer ir no camarote VIP da Marquês de Sapucaí ou desfilar lá na Beija-Flor, me procure aí, que nós vamos estar junto aí no Carnaval Carioca, aí desfilando e curtindo lá na Marquês de Sapucaí. É o que eu sempre fiz na vida, né, Thalita? Eventos, e aqui em Belo Horizonte eu sinto que eu cumpri com a minha missão no Carnaval, quando a gente ajuda a retornar e cria agora a lei de eventos que dá oportunidade para cobrança, uma das coisas, né, para cobrança em logradouros públicos aqui na cidade de Belo Horizonte. Também facilitando alvarás para aqueles que querem tirar alvarás e ampliando os espaços aqui. Então a minha missão aqui em Belo Horizonte com o setor de eventos, que o motivo de eu entrar na vida pública foi quando eles retiraram o carnaval, o carnabelô da Avenida Afonso Pena. Eu vi que ninguém defendia essa parte. Então entrei, conseguimos retornar o carnaval e hoje, se quiser voltar o carnabelô com a lei que nós aprovamos na Câmara Municipal de Belo Horizonte, podemos ter cobrança nos modos de carnaval, por exemplo, de Salvador, aonde os trios elétricos, você pode cobrar ali para você estar no abadá. Então volto para a iniciativa privada e já
já nesse mês mesmo, agora trabalhando no Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí. Tá todo mundo aí agora convidado. Léo, o senhor fez algumas denúncias aqui, trouxe alguns casos de denúncias na Câmara Municipal que envolvem outros parlamentares, né? Outros vereadores. Essas denúncias, ontem o senhor foi perguntado pelo nosso repórter Bruno Daniel, logo após quando você renunciou ao cargo de vereador, sobre o que você faria em relação, por exemplo, ao Gabriel Azevedo. Se você abriria alguma denúncia, se você daria queixa em relação a alguma atitude, a atitude do presidente da Câmara. O senhor disse naquele momento que não tinha conseguido pensar naquilo ainda, porque a sua decisão teria sido uma decisão de momento. Deu para pensar de ontem para hoje em relação ao presidente da Câmara e em relação também a essas denúncias que o senhor trouxe aqui ao microfone da Rádio Super a outros parlamentares? Eu tenho coisa mais importante do que pensar no Gabriel, né? Isso aí seria quase um pesadelo. Com relação, eu não estou fazendo denúncia aos outros vereadores. Eu estou contando o que aconteceu. Estou fazendo denúncia. O pedido de cassação do Jorge Santos é público, está lá na Câmara Municipal. O vereador Gabriel ajudou a segurar com a vereadora Nelia. No apagar das luzes no final do ano, eles seguraram lá o processo. Eles dormiram lá no Hotel Fazano, dormiram, gente. Uai, o Gabriel botou eles dormindo lá no Hotel Fazano, né? A prática que ele recriminava do vereador o Wellington Magalhães, né? Dormiram lá, dormiu no hotel, não tem nenhum crime de dormir no Hotel Fazano. O que a gente vê é que ele é uma pessoa pra mídia e ele é uma outra pessoa na realidade. Então, talvez ontem, o mais importante do vídeo, e depois, não sei se vocês aqui do jornal O Tempo, da Rede Super tem, posso mandar aqui para vocês, porque eu não vi na rede social de vocês, é um vídeo forte do vereador, né, presidente da Câmara, dentro da Câmara Municipal, no gabinete da presidência. Eu saí, né? Nós saímos muito rápido da ontem, então talvez vocês não possam ter tido ainda acesso a eles. Vou mandar aqui pro Jornal Tempo, a Rede Super. E não tô falando nada do vídeo. O vídeo mostra ele não recebendo uma denúncia do vereador Ciro Pereira, feita pelo ex-vereador Jorge Santos. O vídeo mostra ele dizendo ao vereador Jorge Santos que se ele protocolar aqui, ele vai virar seu inimigo. O vídeo mostra, inclusive, que tinha uma conversa feita do vereador Jorge Santos, e inclusive o vídeo diz que o vereador Jorge Santos, um pouco antes da eleição da mesa, mandou essa denúncia via WhatsApp ao celular do vereador Gabriel, e ele acredita, o Ciro, o Carlos, que o vereador Gabriel, inclusive, usou isso na eleição da mesa, talvez para mostrar pro Ciro, olha, a denúncia que eu tenho aqui, não sei, isso aí são palavras dele, eu tô falando que tá no vídeo. Tá o vídeo aqui, tá lá na minha rede social, se você quiser ver o vídeo, acompanhe, porque são fatos graves que estão lá, são fatos muito graves. Agora, eu não sou vereador de Belo Horizonte, minha vida não é pautada em denúncia, minha vida é pautada em trabalho. Eu sou vereador com mais lei aprovada na história de Minas Gerais, o vereador que tem mais leis tramitando na Câmara Municipal de Belo Horizonte. A minha história, ela é em defesa das bancas de revista, dos jornaleiros, dos carrinhos de lanche rápido, dos bares e restaurantes, do carnaval, do setor que empreendia na cidade de Belo Horizonte. A minha vida nunca se pautou em crescer em cima da reputação alheia. Esse é o meu trabalho por Belo Horizonte. Vereador, qual imagem o senhor acha que o cidadão de Belo Horizonte tem de fato da Câmara Municipal de Belo Horizonte? Nós estamos falando de uma casa de vereadores que nos últimos 15 anos teve pelo menos 18 denúncias envolvendo parlamentares, 18 escândalos. Qual de fato é a imagem que o senhor acha que o cidadão tem hoje da Câmara? A mesma que ele tem da Assembleia, do Congresso Nacional, de qualquer político, que são criminosos que estão lá dentro. Hoje, a política é criminalizada. Qualquer uma pessoa que já entra na vida pública, ela já virou ladrão, ela já virou criminoso, ela já não é uma pessoa bem vista. É impressionante como que a política é criminalizada no nosso país. Então a visão do homem público no nosso país é disso, é de que ele é um criminoso.
O que o senhor pretende fazer? O senhor falou sobre o processo aí que corre em segredo de justiça, o processo que está aí, né, da Polícia Civil em relação às denúncias contra o senhor. O que o senhor pretende fazer a partir de agora em relação a essas denúncias? Não, o que eu sempre fiz, estou à disposição da justiça. Quando me chamam, eu presto os esclarecimentos. Aliás, para eu ir na delegacia, eu tinha que pedir para o delegado para ir lá, que já tinha 3 anos que estava esse processo correndo, essa investigação. Eu falei, pelo amor de Deus, você não vai me ouvir, não? Pedi pro meu advogado para eu ser ouvido, né? Fui ouvido e logo depois teve isso, o vazamento. Então é responder, eu acho que é obrigação da polícia investigar, é obrigação da mídia divulgar, é obrigação das pessoas de responderem a isso. O que a gente não concorda é com a parcialidade que acontece, por exemplo, de parte da mídia e no caso do presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte com relação, não à minha pessoa, né, à conduta dele lá dentro da Câmara. Nós estamos conversando com Léo Burguês, que renunciou ontem ao cargo de vereador de Belo Horizonte. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Para terminar nossa entrevista, um bate-pronto rapidinho aqui, perguntas objetivas, respostas objetivas. Para começar, Gabriel Azevedo. Um defensor dos empresários de ônibus de Belo Horizonte. Renúncia ao cargo. Um bem à minha vida e à minha família. Léo Burguês daqui para frente. Voltar a trabalhar com eventos e cuidar dos meus negócios e dos meus empreendimentos. Rachadinha. Não existiu. Câmara de BH. Amo muito e desejo sucesso a todos os vereadores daquela casa. Léo Burguês foi o nosso entrevistado de hoje aqui no Café com Política. Obrigada, Léo. Um prazer recebê-lo aqui. Volte sempre e quero reforçar que o microfone da Rádio Super está aberto, assim como nós recebemos e ouvimos o senhor ontem e hoje, sempre que for possível e necessário, para aqueles também que o senhor citou aqui, a nossa equipe vai procurar essas pessoas para também tentar entender e esclarecer todos os pontos colocados pelo senhor nessa entrevista. Obrigado, Thalita, e vou mandar aí o vídeo aí para vocês poderem postar aí no Jornal Tempo aí na Rádio Super.